Tá, o Lucas e o Felipe fazem uma pergunta bem interessante. Eu vou ler a pergunta deles, tá? Rapidinho para vocês aqui. Tendo em vista a moral política de Getúlio Vargas, ou falta de moral, né? Porque ele não se une à elite americana e brasileira somente iniciando uma ditadura militar e gerando o tão desejado lucro sem deixar nada para os trabalhadores. Não seria esse um caminho mais fácil? E o Felipe, mais ou menos a mesma pergunta, tá? Professor, o Vargas realmente queria desenvolver o Brasil porque se os interesses dele fossem iguais aos da elite, ele iria ter se juntado a ela e não cometido suicídio. Em algum momento ele notou alguma coisa estranha na elite brasileira? Eu acho que eu entendi a tua pergunta, Felipe, igual a do Lucas, né? Acho, não sei. Mas vamos lá. Depois tem a do Weber também, que eu quero conversar sobre. Rapidinho, tá, gente? Tem que se levar em consideração vários fatores. Um é que o Getúlio Vargas faz a revolução, entre aspas, de 30, porque existe a política do café com leite. Então, uma eleição é os mineiros, os latifundiários mineiros, outra eleição é os latifundiários paulistas, e aí ele entra como um grupo excluído dessa elite. Ele também é elite, ele também é um fazendeiro, um latifundiário, mas ele é menor, ele não está nessa jogada. Então ele entra como um pequeno. Lembrando que a elite do Rio Grande do Sul é excluída da elite do resto do Brasil ao longo de 500 anos de história do Brasil. A própria Revolução Farroupilha, lá em 1835, ela é por causa disso, porque o Bento Gonçalves e a elite latifundiária do Rio Grande do Sul que cria gado não tinha os mesmos privilégios que o imperador que a elite lá de São Paulo, de Minas Gerais, tinha. Então, a elite rio-grandense da qual o Getúlio pertencia é uma elite que era excluída. Então, ele entra com essa viés. Nós somos elite excluída e vamos colocar a vez da erva mate, né? Era o café e o leite, ele se colocava como o cara que ia colocar agora a erva mate, mas era uma figura de linguagem apenas. A erva mate. Então ele entra nesse viés. O que ele faz? Ele tem apoio popular para isso, e para manter esse apoio popular, ele vai modernizar o Brasil. Aí, na interpretação dele, o momento que a elite nacional brasileira perceber que a classe trabalhadora tem melhores condições de consumir, porque ganha mais, todo mundo ganharia com isso, tanto a elite quanto a classe trabalhadora, na visão dele. Era esse o futuro do país, se desenvolver, se modernizar, e a elite perceber isso. Mas a elite não percebeu, mas não quis. Para ela era cômoda aquela situação. Então, era complicado lá de 30 a 45, que foi o período da ditadura, 37, mas enfim, o Getúlio se entrosar com a elite, porque ele entra, ele toma para ele todo o poder político, e isso coloca de fora a elite nacional, a elite mineira e paulista, e ele cria a base popular baseada, então, no desenvolvimento. E aí ele vai negociar, a história vai conduzindo ele vai negociar com os alemães e com os americanos para conseguir a criação da Vale do Rio Doce, que é a siderúrgica, que vai ser o pontapé inicial da industrialização. E quando ele industrializa, ele já contrariou os interesses da elite. Para a elite brasileira, até hoje, o Brasil tem que ser um país agrário, rural, sem industrialização, desindustrializado, só produzindo aquilo que é necessário para se consumir hoje, ou seja, se produzindo alimento, tá? É isso que a visão que eles tinham, que tem do Brasil até hoje. Então, quando tudo que ele faz, ele se coloca como inimigo da elite. E aí, no segundo governo, quando ele tem que governar pela democracia, que ele não sabe lidar muito bem com isso, ele já é um inimigo da elite. Então não tinha como ele começar a fazer o jogo da elite. Não, ok, vamos desindustrializar o Brasil, vamos deixar que as coisas funcionem assim mesmo. Ele é excluído desse jogo da elite, porque ele não é a elite daquele eixo central, São Paulo, Minas, né, um pouco da Bahia também. Ele é uma elite secundária. Tá? Historicamente, a elite rio-grandense é excluída, né? Lembrando a Revolução Farroupilha,
que é uma revolução também que não é revolução. Ah, Aí ele poderia ter feito esse jogo, poderia, mas ele já era mal visto pela elite, ele já tinha inimigos poderosos na elite, e ele já tinha apoio popular. Né? Então, quando ele se elege em 50, é 50, eu não sabia antes, mas é 50, não é 52, quando ele se elege em 50, ele vem com a mesma proposta, e aí em 50 ele moderniza mais o Brasil, porque assim, durante o Estado Novo, ele criou lá a Vale do Rio Doce, que é a siderúrgica, que foi o pontapé inicial para a indústria brasileira, de 50 a 54, que é o período que ele governa até morrer. Ele vai construir a Petrobras, né? A Petrobras ela vai explorar o petróleo brasileiro e vai explorar petróleo no resto dos demais países da América Latina. Bolívia é um deles. Né? A Petrobras ela transforma o Brasil num país imperialista. Por quê? Porque a Petrobras ela comercializa o petróleo sugado lá da Bolívia, por exemplo. A Bolívia é um exemplo. Né? Então, no momento que o país cria o petróleo, cria uma empresa do governo que é a Petrobras, ele já se torna diretamente inimigo dos americanos, porque aonde tem petróleo, os americanos querem botar a mão, né? Isso aí a gente vê na guerra do Iraque, na invasão lá do Iraque, enfim, do Afeganistão, do Irã, aqueles países do Oriente Médio que são os grandes da Venezuela. A Venezuela produz petróleo também, a base da economia venezuelana é petróleo, por isso esse ódio da Venezuela, tá, que se tem. Então não adianta, quando tu é descartado de um grupo, não adianta tu forçar a barra. Mais ou menos isso, tá, gente? O Gabriel Weber perguntou por que o Vargas, além de criar a CLT, que é as leis trabalhistas, também criou a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, e a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira. Weber, tá tudo nos vídeos, tá? Ele criou a CLT para modernizar as relações de trabalho e melhorar um pouco a vida do trabalhador, para dessa forma gerar mais lucro para os empresários. Ele criou a siderúrgica, a CSN, a Vale do Rio Doce, porque foi o que ele conseguiu cozinhando o Hitler e os americanos, os Estados Unidos e a Alemanha, durante os interesses que os dois lados tinham para levar o Brasil para a guerra, cada um no seu lado. Né? Então ali ele conseguiu criar essa siderúrgica nacional. E a FEB foi a moeda que ele usou para isso. A FEB, a Força Expedicionária Brasileira, é o contingente de 25 mil jovens que foram mandados para lutar na Segunda Guerra ao lado dos americanos. Tá? Podem ir perguntando aí que eu vou respondendo conforme eu achar que é necessário. Abraço.